Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E no podcast de hoje, nós vamos tratar sobre a ideia da justiça, um arquétipo tão significativo, tão bonito que muitas culturas nos trouxeram reflexões sobre essa ideia. E, obviamente, sem querer esgotar o tema, menos ainda trazer verdades absolutas, convido o professor Tiago Almada, da Nova Acrópole de São José dos Pinhais, no Paraná. Olá, Tiago, seja muito bem-vindo. Olá, Pedro, obrigado pelo convite. Espero que a gente consiga, nesses próximos momentos, refletir sobre a justiça em momentos em que essa reflexão é bastante necessária. Então, Tiago, como é que a gente pode entender a justiça do ponto de vista filosófico como uma ideia, um arquétipo de que tantas civilizações nos deram alguma referência sobre esse tema? Legal. Se a gente já começar analisando esse conceito, essa definição clássica de justiça, né? Ela começa com uma palavra, com um verbo, o verbo dar. Ou seja, a justiça, ela já dá. E ela dá a cada componente, seja de uma sociedade ou dá a cada indivíduo aquilo que lhe é próprio, segundo duas fontes, né? Seus atos e a sua natureza. Daí a gente pode dividir, né? Os atos que um indivíduo toma ou que um povo toma, eles são resultados daquilo que esse povo ou esse indivíduo pensa, né? Normalmente, mesmo os atos impensados que muitas vezes uma pessoa pode tomar são resultados daquilo que ela veio criando anteriormente na sua cabeça. Então, nós podemos fazer uma reflexão de que o meu ato é consequente daquilo que eu sei e daquilo que eu desconheço. Então, a justiça leva em conta o nosso nível de conhecimento ou o nosso nível de consciência. Se eu tenho mais consciência e tomo um ato errado, para a justiça isso é bem prejudicial, isso é bem grave. Porque pela minha consciência eu deveria tomar um ato mais próximo a ela, né? Um ato mais digno. E isso tem até um exemplo, né? Que se a gente poderia julgar vamos julgar um caso de assassinato. Uma pessoa comete um assassinato e mata alguém, mas teve um outro ao lado que errou o tiro por 2 centímetros e não matou alguém. Nesse caso, a gente estaria julgando, né, se caso condenasse um diferente do outro, a gente estaria julgando mais a pontaria do que a intenção. E a definição clássica de justiça não vai tanto para lá a consequência, mas sim pela intenção, porque a intenção é resultado da consciência da pessoa. Então, aí é que a justiça busca, né? Ela é diretamente ligada ao nível de consciência do indivíduo ou do povo a que essa justiça está submetendo. E também ela leva em conta nessa definição a natureza, né? Ou seja, dar a cada componente aquilo que lhe é próprio conforme os seus atos, que a gente já trouxe algumas informações, e também a sua natureza. Bom, todos os seres humanos são diferentes em grande parte, apesar de ter uma essência comum, mas é óbvio que somos diferentes. Pensamos, vivemos, temos educação diferentes. E a justiça deveria entender essas diferenças e poder ser adaptada, porque se fosse uma justiça estanque, fixa, ela ia, digamos assim, desconhecer as diferenças das naturezas dos seres humanos, ia buscar aplicar uma só definição e isso ia ser ia contrariar com certeza a natureza de algum ser humano ou de algum povo. Então, a justiça também tem esse caráter de harmonização, mais do que uma característica de punição. Essa definição clássica, ela busca entender qual o nível de consciência desse ser humano e também procurar harmonizá-lo, né? Entender qual a sua natureza,
de onde ele veio, qual o seu real objetivo e buscar fazer uma harmonização. E daí a gente abre para várias, né, essa reflexão não se encerra por aqui, ela abre para várias outras reflexões, né, de quem julga esses atos ou quem julga a natureza, né? É uma pessoa e essa pessoa seria uma moral ilibada ou não, mas isso inicialmente não é o nosso foco aqui, a ideia é a gente ir para essa definição clássica de justiça e ver essa primeira abordagem que a gente pode fazer com ela. Bem, Tiago, diante dessa primeira aproximação sobre a justiça, obviamente que muitas culturas vão trazer referências para que compreendamos o ser humano e a sua relação da convivência. Muitas culturas vão trazer regras de convivência que muitas vezes se transformam em leis, em modos de conduta em sociedade. Mas antes disso, quando a filosofia nos propõe a ideia da ética, né? A ideia do ser humano com ele mesmo, há algumas leis da própria convivência do ser humano com as suas próprias estruturas, os seus aspectos mais físicos, mais materiais, as suas estruturas mais materiais e também as suas ideias, os seus elementos, como os pensamentos, as emoções. E algumas tradições filosóficas nos apontam para que esses elementos, essas partes do ser humano, que os orientais vão chamar de uma constituição a partir do número 7, ela tem leis. Cada parte do ser humano tem uma lei, porque cada parte tem uma característica. Então, Tiago, eu gostaria que você falasse sobre essa ideia e fazendo uma primeira relação entre a ideia da justiça e a ideia dessa lei do ponto de vista do indivíduo nas suas partes, né? Nas suas diversas partes da constituição do próprio ser humano. Diversas tradições, como você falou, dividem ou entendem o ser humano como um conjunto de partes que se somam. E não é difícil da gente reconhecer isso, né? Todos nós temos aqui um corpo e que ele é físico. E o físico tem uma lei clara que atua nele, né? Que é a da gravidade. Ou até mesmo a lei de deterioração, né? O físico se renova, mas a gente sabe que em algum momento ele retorna, inclusive para aonde ele veio, né? Porque a gente se alimenta da nossa terra, e em algum momento esse nosso corpo é devolvido à terra. Já os pensamentos, e como você falou, as nossas emoções e os sentimentos, eles são de outra natureza, né? Um pensamento não se pesa com balança. Um sentimento muitas vezes não dá para se medir com uma fita métrica ou com um cronômetro. Então, essas tradições que entendiam esse ser humano de 7 veículos, né, de 7 estruturas, eles entendiam que cada uma deveria ser melhor vivida de certa forma. Então, para o nosso corpo físico, certas leis são melhores de serem vividas do que outras. E se eu aplicar uma lei, um exercício para o meu corpo físico, né, eu vou ficar forte ou vou ficar fraco? E eu devo entender que existem outras leis também para os outros corpos, né? Então, por exemplo, uma lei que está bem relacionada à nossa mente. A nossa mente gosta de organizar. É ela que organiza tudo. A gente dá uma solução, né, uma conta lá de matemática. Quem vai atuar naquele momento ali é nosso corpo mental, né, nossa parte mental. Muitas vezes, e isso acontece muitas vezes em prova, né, vestibular ou concursos, que a pessoa sabe, estudou mentalmente aquilo, mas a emoção entra em jogo e muitas vezes dá uma balançada. E muitas pessoas que sabem, né, digamos, seu veículo mental está ciente daquilo, ele é muitas vezes balançado por outra característica do ser humano, que são suas emoções. Então, a gente vai entendendo que dentro desse grande espectro que é o ser humano, é inteligente
é inteligente que a gente saiba se relacionar de uma maneira mais direta com cada um dessas 7 naturezas que nós temos, né? Por exemplo, né, eu já falei um pouco do físico, que entender que o físico atende a ciclos, né? Todos nós vamos vivendo, vamos mudando nossos corpos, vamos entendendo que ele vai cumprindo os ciclos da vida. Negar isso seria ir contra a lei do próprio corpo. Querer uma juventude eterna ou o elixir da juventude, olha, ok, né? Queremos viver bem, não é? Aqui não estamos dizendo para, né, maltratarmos o nosso corpo físico, mas cuidá-lo muito bem, mas sabendo que ele cumpre o seu ciclo. Ou mesmo o nosso corpo, né, nosso veículo emocional, ou mesmo o mental gosta de dar ordem, o emocional gosta de sentimentos, gosta de fazer com que as coisas sejam vibrantes. E entender que cada um tem a sua natureza ajuda a gente a viver. E acho que, no fundo, quando a gente fala de justiça, a gente está falando de a melhor forma de viver. Porque se a gente aprende a fazer essa justiça dentro de nós mesmos, falando, eu estou entendendo que meu corpo está precisando de tal coisa, estou sendo justo com ele. Agora a minha mente precisa de tal coisa, agora minhas emoções precisam de tal coisa, eu estou sendo justo com elas. E isso permite com que eu seja, no cômputo geral, mais justo e saiba, de uma forma, viver um pouco melhor. E aí a gente vê essa aplicação da justiça no indivíduo, mas poderíamos fazer paralelos da aplicação da justiça numa sociedade, que é esse mesmo princípio de entender a natureza de cada coisa. E os antigos e a filosofia resgata, né, esses conhecimentos atemporais de que a justiça é o ser das coisas, é aquilo que está no âmbito mais sutil, se expressa de alguma forma, mas a justiça em si está lá atrás. Então, se a gente está buscando se relacionar com o ser das coisas, a gente sempre vai chegar nessa face mais pura, mais correta. E isso pode acontecer de uma maneira individual, como também pode acontecer numa sociedade. É uma ideia muito bonita, trazida não só pelos gregos, como Platão, mas também como os antigos chineses, como Confúcio, que é o caminhar conjunto entre uma ideia desse, em alguma medida, político, que é capaz de dominar a si mesmo primeiro e saber expressar e representar isso, aplicar isso, melhor dizendo, no mundo, com a ideia de um ideal filosófico, porque o filósofo é aquele que está buscando viver a verdade no seu tempo, no seu momento. Portanto, Tiago, em cima do que você trouxe, uma ideia muito bonita, que a justiça está no ser das coisas. Como podemos entender essa relação do ser das coisas e o estar convivendo com as coisas? A velha ideia, né, da dualidade própria da matéria, do ser e do estar. Ser ou não ser, eis a questão. Ou seja, o ser, que é a própria justiça, ou seja, essa ideia um pouco mais profunda, e o não ser. Quando conseguimos compreender essas duas ideias para sermos mais justos, ou, como você bem disse, para vivermos de uma maneira mais justa, conosco e com as pessoas? Aqui é legal que tem um termo, inclusive atual, né? É usado, inclusive, nas nossas cortes, né? Na justiça atual, que é o direito. O direito é a forma da expressão da justiça na prática. E se a gente vai para a definição da própria palavra direito, ela vem do latim directus, que significa em linha reta. E se a gente desdobra um pouco mais nessa palavra, a gente chegaria numa base indo-europeia do reg, né, do direito ali como o reg. E esse reg dá outras palavras muito próximas, né, o right em inglês, e também o rex, o reg, ou seja, o rei, aquele personagem, aquele ser humano
que já tem no seu próprio nome a ideia de que ele é aquele que vai estar reto, vai encarnar da melhor forma possível a justiça daquele estado, daquele povo, ou seja, o rei é o próprio direito, é a justiça encarnada, ou seja, ele é o direito. Nesse caso, a gente poderia até ver algumas tradições que trazem essa ideia do rei, do pontífice, desses personagens que conseguem trazer essas ideias do âmbito abstrato ou arquetípico para a prática. E aí a gente chegaria nos códigos morais, né? Não conseguiríamos nos distanciar disso. Indo para a tradição egípcia, que conseguiu manter entre pequenos altos e baixos uma tradição de transmissão de justiça durante muito tempo, a gente vai ver a figura do faraó, obviamente, que era esse canal de conexão com a justiça divina, digamos assim, e na sequência os vizires, né, que eram aqueles personagens que estavam lidando com a prática, que foi o que você colocou, né, como lidar o ser com o estar. E quando a gente vai para a prática, né, quando a gente olha para a vida desses personagens, desses seres humanos que buscavam fazer da sua vida uma linha reta, a gente vê definições simples, a gente vê hábitos bem prosaicos de vida, né? Coisas diretas. Por exemplo, né, quando a gente olha lá para a confissão negativa, né, que seria aquela o egípcio, no seu momento da morte, deveria dizer, né, confessar negativamente várias coisas para que o seu coração pudesse ser purificado. E as coisas são básicas como não roubar com violência, não furtar, não me apropriar de oferenda ou de comida, não invadir terras cultivadas e coisas simples assim. Ou seja, a justiça que nós estamos falando aqui, que é a virtude suprema, que engloba outras virtudes abaixo dela, não se distancia dos pequenos atos morais do nosso dia a dia. Né? Se eles estão conectados, né? Se eles são universais, quando a gente entende que um ato é universal, por exemplo, não roubar, ele é não roubar aqui no Brasil, no Portugal, onde quer que seja. Né? Isso é universal. Claro, o modelo de punição daí varia de local para local, mas o ato em si, ele encarna um modelo de justiça lá na ponta. Né? E a gente vai vendo que essas ideias, quando foram vividas em sociedade, geravam escolas, geravam um tipo de educação específica para formar seres humanos mais morais, que enfrentassem desafios nas suas vidas para provar a sua moralidade, digamos assim, para testar os seus valores, para que, depois de longo tempo vivido, né, essas pessoas pudessem ser aqueles que regulam a justiça do local. Né? Ou seja, poderiam inclusive ser os reis, ou seja, aqueles que encarnam a regra. E isso é a gente fazendo esse paralelo pela história, vai vendo que a justiça precisa ser testada na prática. Obviamente, a gente não precisa infringir a justiça para saber qual é a melhor, né? Inclusive, Platão coloca isso, né? Quando constrói na sua República a ideia do governante, de que para ser um bom juiz, a pessoa não precisava ter cometido muitos erros, mas ela tem que saber quais eram. Né? Saber que o ser humano é tentado pelos seus prazeres, pelo seu egoísmo, não precisa ter executado os erros, mas precisa saber que existe, porque ele em algum momento vai ter que julgar isso e vai entender a natureza daquele ser humano que cometeu uma atitude egoísta. Por isso, a justiça está muito ligado com a sabedoria de vida, o entendimento de como é viver na prática e não só uma coisa teórica, né, que eu estudei que é isso.
Não, estudar sim faz parte, mas a vivência é fundamental para que essa justiça realmente seja capaz de descer desses âmbitos mais altos e fazer parte da nossa vida. Ou seja, Tiago, existe a necessidade então de que exista no ser humano a filosofia, ou seja, essa busca por encontrar a sua melhor parte, essa busca por entender o ser da vida, entender o ser das coisas, né? Entender as leis que regem as nossas diversas partes, que regem o nosso entorno. E muitas civilizações vão falar sobre essas ideias. E à medida que o ser humano vai conseguindo caminhar em direção a isso, ele vai também podendo ser um juiz mais justo, mais harmônico, mais centrado da sua própria experiência de vida, das suas próprias questões pessoais, individuais, profissionais, afetivas e por aí vai, e vai conseguindo se expressar melhor no mundo. Talvez, então, Tiago, e aí vai uma pergunta, esse é o grande aporte da filosofia nesse tema da justiça? Ou seja, a filosofia contribui para que o ser humano possa compreender como pode ser mais justo no seu tempo, no aqui e no agora? Exatamente, exatamente. Não só, né, ser mais justo, mas ser mais humano e entender a natureza ao seu redor, porque até resgatando uma frase de Cícero, né, que foi um brilhante orador romano e que dá base muitas vezes até para a ideia do direito, ele colocava que o direito em si, essa execução da justiça na prática, não estaria constituído pela opinião, mas sim pela natureza. Ou seja, se o ser humano tem a capacidade cada vez maior de ir compreendendo a natureza ao seu redor, e natureza a gente não está falando só, obviamente, de árvores, plantas e água, mas dos seres humanos que estão ao nosso redor, do que acontece dentro da nossa cabeça e no nosso coração, porque isso também é natureza. Aquilo que nós sentimos muitas vezes responde a um anseio muito antigo nosso. É a nossa natureza. Ou o que pensamos atualmente como humanidade também muitas vezes é natureza. Então, se a gente consegue cada vez mais ter esse óculos para o mundo que nos circunda, e a filosofia, a maneira clássica, como nós praticamos na Nova Acrópole, é um exemplo disso. Nós aprendemos com tudo o que nos acontece, né? Fazemos uma atividade num rio e aprendemos sobre a virtude da natureza. Fazemos uma atividade filosófica, fazemos uma atividade artística e vamos somando diversas experiências diferentes, mas que colocam um tijolinho, cada uma delas, na construção desse nosso pilar, desse nosso templo. E, na verdade, esse é o grande convite, né, a que as pessoas, por inspiração, por essa busca de justiça que está dentro de todo ser humano, né, todos nós sonhamos com um mundo mais justo, todos nós sonhamos com atitudes mais justas nossas e também com relação, né, das outras pessoas conosco. Então, é um convite. Ao buscarmos essa justiça, vamos nos depararmos com a filosofia como ferramenta para isso. E a filosofia é passível de ser vivida a todo momento. Basta que a gente vá criando esses espaços de reflexão, de inspiração e buscando exemplo nas tradições, buscando exemplo nesses mestres que deixaram vários ensinamentos e buscando aplicar. Se a gente aplicar, ver que dá, bom, já estamos validando um princípio de justiça. Se a gente aplicar, tentar, não conseguir, bom, a gente tenta mais uma vez. Vai que a gente não conseguiu nesse momento porque não tínhamos a capacidade. E assim a gente vai levando à prática esses princípios que sempre nortearam a humanidade. Bem, Tiago, então que, como a filosofia nos ensina que a gente possa ter atenção às coisas do mundo para entender o ser das coisas e aplicá-las em nossa vida, primeiro em nós mesmos, em nosso coração, para que aí sim a gente possa compreender
esse ser das coisas e viver de uma maneira um pouco mais justa. Muito obrigado pela sua presença, Tiago, e até uma próxima. Obrigado pelo convite, Pedro, e até uma próxima. Bem, pessoal, e aqueles que quiserem conhecer a filosofia como arte de viver e também conhecer os conteúdos produzidos pela Nova Acrópole, podem acessar o nosso site, que é o nova-acrópole.org.br/podcast. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Antônio Vivaldi. O Largo do Concerto para Viola d'Amore, alaúde, cordas e baixo contínuo em Ré menor.